Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e hoje eu vou conversar com a nossa pediatra, a doutora Andressa, sobre um assunto muito importante relacionado com a amamentação, que tem tudo a ver com o agosto dourado. A gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades da amamentação, é isso, doutora? Isso mesmo, nós vamos falar um pouco sobre as complicações da amamentação. Então, a gente sabe que não são poucas e é um desafio amamentar. E eu queria que você relatasse um pouquinho o que você vê dessas complicações que acontecem relacionadas à amamentação. Nós temos algumas complicações da amamentação. As principais, as mais frequentes que a gente tem é a monilíase, né? Tanto no seio materno quanto na boca da criança. A gente também vê muita fissura mamária, que essa é inclusive a causadora de todas as outras complicações praticamente. Olha só. Temos o engurgitamento mamário, que também é bastante comum quando a mãe começa realmente a produção de leite realmente dita, né? E por conta da fissura mamária e de infecções na pele por conta dessa fissura, a gente pode acabar tendo os abscessos mamários, que são a nossa grande, maior complicação e a mais grave. Então, quando a mãe, a lactante, se depara com alguma dessas complicações, o que vem pela frente? O que a gente faz? Muitas pessoas acabam desistindo da amamentação, mas a gente sabe que para todas essas situações que você citou, tem uma saída. Tem, claro que sim. A monilíase, né, que seria a candidíase da região do seio materno e da boca da criança, essa é bem fácil de diagnosticar. Normalmente a mãe começa a sentir umas leves fisgadas quando ela vai amamentar. O seio fica um pouco mais avermelhado e a boca da criança tem umas plaquinhas brancas, que é o sapinho, conhecido como sapinho. Então, nesse caso, a gente pode utilizar tanto medicação para a boca da criança quanto para o seio materno. É a mesma medicação, é um antifúngico, porque a monilíase ela é causada por um fungo. Agora, com relação à fissura mamária, o grande lance é a pega correta. Essa aí é a nossa maior complicação, porque a gente sabe que nos primeiros 40 dias é bem difícil acontecer a pega correta. Quando essa pega não está correta, vai causar a fissura mamária. E não tem laser ali que resolva. Não tem laser que resolva enquanto a pega não estiver correta. Então, a gente precisa de ajuda das nossas consultoras de amamentação para ajudar nessa pega. E aí, se a gente conseguir consertar essa pega logo, um laser, né, o próprio leite materno, expor a mama, né, para ela poder secar mais rápido, não ficar aquela coisa úmida ali, né, ajuda bastante para que essa fissura ela se corrija o mais rápido possível e a mãe não tenha tanta dor ao amamentar. Se essa fissura não se corrigir, aí nós temos as próximas complicações. Uma delas é o engurgitamento mamário, que acontece quando a mama fica muito cheia, a criança não consegue esvaziar a mama, nem a mãe, porque às vezes a mama já está tão machucada que aquilo dói tanto que ela não consegue fazer o esvaziamento, né, da mama, muito comum. E aí, nesse caso, eu digo de novo, as nossas consultoras de amamentação são uma mão na roda, porque elas vão lá te ajudar a amolecer aquele leite que está dentro da mama, a tirar de uma forma mais gentil, que não te machuque tanto, porque o que vai resolver o engurgitamento mamário é esvaziar a mama. Não tem outra forma de fazer. E se mesmo assim a gente não conseguir essa correção, uma coisa que pode acontecer é realmente a infecção da pele naquela região e essa infecção pode subir pelos ductos e causar o abscesso mamário. Aí esse caso é um caso grave e aí precisa realmente ir até o ginecologista porque muitas vezes vai precisar de antibiótico e vai precisar drenar esse abscesso. Então a gente falou sobre várias complicações e sobre várias possibilidades de contornar essas complicações. E por que as mulheres, as mães, as lactantes fazem tudo isso? Por que é tão importante? Por que a gente fala tanto na amamentação? A gente tem aí o agosto dourado, um mês inteiro para falar sobre leite materno, sobre amamentação. Então, assim, por que a gente vem batendo tanto nessa questão do leite materno?
Então, a questão mais importante que eu considero é que o leite materno sozinho, gente, ele diminuiu em 50% a mortalidade das nossas crianças. Aí a gente já tem um motivo... Esse aí já é o maior dos motivos, né? Além disso, a gente sabe que o leite materno ele tem inúmeras vantagens. Ele melhora, por exemplo, a imunidade da criança, porque o leite materno contém fatores imunológicos que nenhuma fórmula vai conter. O leite materno ele melhora a digestão da criança, ele povoa a criança com bactérias boas, né? Então, povoa o intestino da criança com bactérias boas, fazendo com que esse intestino amadureça mais rápido, com que ela consiga digerir alimentos posteriormente mais rápido. A criança que amamenta, que ela amamenta exclusivamente os primeiros 6 meses de vida, ela é comprovadamente 10% mais inteligente do que as outras. A inteligência da minha filha. E além disso, a gente tem inúmeras outras vantagens, como o menor risco de infecção para essa criança, porque o leite materno não exige preparo, você não tem que misturar com uma água que pode estar contaminada, você não vai ter que usar nenhum dispositivo que possa ter contaminação, né? Isso só para falar do mais básico, né? A gente pode citar aqui umas 50 vantagens do aleitamento materno. E vale muito a pena, porque, como você falou, são os mais importantes tópicos, mas tem muita, e a gente sabe que tem para a mulher também, né, ali relacionado a câncer de mama, que quanto mais a mulher amamenta, menor o risco de ter câncer de mama. Então, assim, é por isso que a gente fala tanto na amamentação, na importância de amamentar, e mesmo sabendo que é difícil, que aparece situações desafiadoras, complicações, a gente segue incentivando, a pediatra tá lá, a ginecologista tá lá, todo mundo em prol da amamentação, né, doutora? E uma coisa que a gente não pode esquecer é que não só o pediatra, o médico de família, o ginecologista, as enfermeiras, né, que estão nos postos de saúde, a gente tem aqui na nossa cidade, pelo menos, vários bancos de leite, que você pode ir durante todo o horário comercial, que as consultoras lá, elas estão prontas para te ajudar no processo da amamentação. Então, eu te agradeço por trazer essas informações para nós, por ser uma incentivadora da amamentação, porque os nossos bebês só têm a ganhar com isso. Com certeza. E se você ficou com alguma dúvida, se você está passando por alguma dessas complicações, a doutora já deu a dica, entre em contato com uma consultora de amamentação, procura um médico, mas não desiste, é tão importante, né, doutora? É verdade, vale a pena. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Muitas mamães ficam com medo, com dúvidas, não sabem o que mandar no lanchinho das crianças. É uma tarefa diária e que realmente às vezes a gente fica sem ideias. Eu sou mãe, minha filha está na escola, então eu sei que realmente às vezes a gente, poxa, quais combinações, o que precisa ter? Então, eu chamei a nossa nutricionista para nos ajudar um pouquinho sobre esse assunto, a entender um pouco sobre esse tema. Então, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada Mariana, obrigada a oportunidade de poder falar um pouquinho então sobre a minha profissão, sobre essas dúvidas diárias que a gente sempre aparece no nosso Instagram ali. Então eu queria ficar à vontade de qualquer pergunta, né? Então vamos lá, assim, ó, quando a gente pensa numa lancheira de uma criança, o que precisa ter? Carboidrato, proteína, fruta? Explica para nós o que seria uma lancheira padrão. Porque, poxa, a gente pensa assim, são 5 dias que eles vão para a escola. Então, é uma alimentação que realmente tem um peso na vida, não é um final de semana, não, é a alimentação da semana que acontece lá na escola. Então, o que precisa conter nessa lancheira? Eu trabalhei sempre em escolas privadas aqui da Grande Florianópolis. O que a gente mais encontra nas lancheiras é muito industrializado, né? É muitos bolinhos prontos, achocolatados prontos, e o que a gente menos vê, na verdade, são as frutas e até a água, né? As pessoas têm um preconceito contra a água. E o que precisa, então, para conter uma lancheira que a gente pode dizer equilibrada, né? Um pouco de carboidrato. Mas o que tipo de carboidrato a gente pode ter, né? Pode ser um bolinho simples, e hoje a gente tem a opção o quê? De congelar os bolinhos, né? A gente fica assim, vou fazer bolo para pegar um pedacinho só. Congela o bolinho, né? Coloca ali 20 segundinhos no micro-ondas, tá perfeito para a próxima semana. Então o carboidrato pode ser um pãozinho, um bolinho, um milho, gente. Uma coisa mais, também uma opção saudável é o milho. Proteína, mas a proteína necessariamente não precisa ser um embutido, né? Pode ser um franguinho desfiado,
A gente tem essa opção, um atumzinho, um queijo, um requeijão também, né? E também os líquidos, uma bebida, que pode ser um suco, uma água de coco, que às vezes realmente não é lembrado da água de coco, a água. Ah, mas o meu filho não bebe água. Então a gente pode colocar o quê? Gelinhos na água, né? Coloca um gelinho colorido. Porque essa água tem que entrar na vida dessa criança em algum momento, né? Exatamente. A gente tem só o quê? Achocolatado pronto. Em vez de colocar um achocolatado pronto em caixinha, coloca um caseiro, né? Coloca aquela opção nas garrafinhas térmicas, que a gente fica ali, ó, pode durar até a hora do intervalo do recreio, ali que a gente chama, e aí dá para manter bem tranquilamente, sem azedar, sem se preocupar. Um ovo pode colocar também. Tem então, opções para fazer até com tudo. Omelete, ovinho mexido, na lancheirinha bonitinho, né? Exatamente. E a fruta, a gente não pode esquecer da fruta. Ah, mas o meu filho não come fruta? Então coloca o quê? Talvez um tomatinho cereja, seria aceita, uma saladinha. Então é uma opção de fibras que a gente está acrescentando. Então é um carboidrato, uma proteína, um líquido e as fibras que a gente coloca na nossa lancheira. Daí toma um lanche perfeito. Não esquece de tirar o chocolate também, porque também tem as outras crianças que querem consumir o chocolate, né? Então essa é a nossa ideal de lancheira. Porque às vezes as mães falam assim, ai, mas não come. Eu acho que a gente não pode desistir. Exatamente. Se você disse que a criança não come, você vai mandar sempre a bolachinha industrializada, o salgadinho industrializado, o achocolatado, quando que a criança vai se interessar pela fruta, pelo bolinho caseirinho? Nunca. Ela não tem oportunidade, na verdade, de explorar os novos alimentos, né? A gente fala assim, mas o meu filho não vai comer. Manda um pedacinho pequeno, né? Então a criança vai estar sempre se aproximando, sempre ali, ó, com aquela presença daquela fruta. Um dia, quem sabe, ela pode se interessar por aquele alimento. Ela pode ver um amiguinho também se alimentando daquela fruta. Ai, mas eu tenho igual. Hoje as escolas têm oportunidade de oferecer cardápios. Então a gente pode também pegar o cardápio da própria escola e tentar copiar. Porque às vezes a criança visualiza, né, o amigo do lado comendo o cardápio da escola, que é uma melancia. Nossa, que legal, vou comer uma melancia, né? Eu já tive muita oportunidade de ver criança comendo porque o amigo comeu do lado a fruta e às vezes não queria nem comer de casa. Porque a mãe diz assim, ah, mas o meu filho não come. Ou a mãe mesmo não come e não compra. E aí ela acha que a criança não vai comer. Então, é a oportunidade de experimentar, de explorar novos alimentos, eu sempre falo, sempre dando oportunidade para a criança levar. Se você parar de ver, não vai comer. É que nem aquela história, né? O que o coração não vê, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Então, e é assim com a criança na lancheira, a mesma coisa. Se os olhos da criança não está visualizando o alimento, ele nunca vai lembrar. Não, ele não vai pedir uma fruta para a mãe, ele sempre vai pedir o achocolatado, o chocolate, o bolinho Ana Maria, porque na verdade são alimentos mais palatáveis, mais gostosos, e as frutas, na verdade, elas têm uma safra. Um dia está mais doce, um dia está mais azedo, um dia não está bonita a cor, então a criança vai ficar o quê? Sempre com aquele sabor que ela sempre vai conhecer, e ela não vai ter medo de testar. Né? E a fruta vai estar ali melada, molhada, não é gelada, está quente. Então ela tem sempre medo disso, né? É verdade. E aí quando a gente pega algo no saquinho, é sempre do mesmo jeito. E como nós sabemos que criança gosta de rotina, gosta das coisas que está ali na zona de conforto, já é acostumado, então é bem o que você falou, a fruta um dia ela está mais azedinha, um dia ela está mais molhadinha, mais geladinha, e aí vai mudando. Exatamente. E aí isso às vezes incomoda a criança, né? Então eu acho que é um processo que a gente não pode desistir. Mesmo que volte para casa, sempre tem que mandar uma opção. Exatamente. A gente às vezes desiste fácil. A gente fala, ah, mas eu já tentei. Tentou quantas vezes? Né? A criança precisa de 15, 20 vezes explorar aquele alimento de formas diferentes. Mas o meu filho não comeu a cenoura. Já testou num bolo? Já testou num suco? Às vezes a forma de apresentação não seja atraente para a criança naquele momento. Mas uma outra forma ela vai se acostumando com aquele sabor. Ah, comeu olha, vamos trazer para fazer um bolinho de cenoura? Que legal. Colocar a criança junto no preparo. Colocar a criança junto no preparo. Até na escolha da lancheira. Né? Ah, vamos escolher a lancheira junto hoje? Vamos escolher uma fruta? Leva para o mercado, escolhe a fruta daquele dia, né? Eu acho que essa dica é sensacional. Porque daí a criança vai se sentir motivada. Eu escolhi, eu que comprei, né? Então eu vou explorar, mesmo que ela não consuma. Mesmo que ela não coma aquele alimento, ela vai se sentir importante para aquele momento. Opa, eu montei a minha lancheira no dia. Então, isso são todas as dicas, são as maneiras que a gente pode e estratégias para o quê? Aproximar a criança de um alimento, mesmo que seja na hora do lanche, que a gente acha que não é tão importante, mas é o que é o mais realizado pelas crianças, né? Nossa, amei as dicas. Quanta coisa boa, assim, pra gente colocar em prática.
E eu espero que você também tenha gostado. E se você está sentindo que tem muita dificuldade para fazer essa lancheirinha, entre em contato conosco. Eu te encaminho para a nossa nutricionista, ela vai te ajudar, ela vai te dar opções, porque às vezes a gente fica sem ideias mesmo do que colocar. Então, não deixa a criança comer só industrializado. Vamos juntos cuidar da alimentação das nossas crianças. E a gente tem ajuda, a gente tem profissional capacitado e qualificado para fazer isso. Então, se você precisar de ajuda, entre em contato, que eu vou te indicar a nossa nutricionista aqui do Minuto Mamãe Bebê. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Vamos falar de coisa boa, de coisa gostosa, vamos falar de comidinhas deliciosas e eu vou te apresentar uma dupla maravilhosa, o Israel e o Elton da Chili Coquetéis. Bem-vindo ao nosso programa, bem-vindos! Muito obrigado. Obrigado, Mariana. Então, eu quero entender um pouquinho sobre a empresa de vocês. Apresenta para nós, fala um pouquinho para nós sobre a Chili. Então, Mariana, a Chili começou há cerca de 10 anos. Inicialmente começou no coffee break, no ramo corporativo. Um tempo depois eu desfoquei um pouco da empresa, depois vi que era o que realmente eu queria. Não era trabalhar em vários locais diferentes, com várias pessoas, isso eu sempre gostei. E 3 anos atrás, o Israel virou meu sócio, que a empresa foi reposicionada no mercado, na verdade, a partir desses 3 anos atrás. Aí veio a pandemia, né, que gerou todo esse problema para todo mundo, né? Que os eventos pararam, né? Os eventos, no ramo dos eventos, totalmente afetado, né? Aí após a pandemia, a empresa focou bastante em mesas de frios, no finger food, e a partir daí a gente está, acredito, num sucesso total. Nossa, muito sucesso, porque quem conhece se apaixona, não tem assim, ó, não tem como comparar. E quando a gente pensa assim no trabalho de vocês, quando eu conheci ali através do Instagram e tudo mais, eu pensava que vocês faziam só casamentos ou formaturas, eventos mais voltados para o público adulto. E aí eu descobri e tive a oportunidade de ter vocês comigo na festa de aniversário da minha filha, que vocês também atuam nessa parte de infantil também. Então, quando a gente pensa na parte infantil, o que a gente tem de opções, como que a gente montaria uma festa de aniversário. Então fala agora um pouquinho para nós sobre a parte da comidinha mesmo. Ele apresentou a empresa e aí agora eu quero que tu fale um pouquinho sobre o que vocês fazem, quais as opções das delícias. Sim, perfeito. Bom, o nosso lema na Chili Coquetéis, né, é gastronomia personalizada. Então a gente costuma dizer que a gente faz aquilo que o cliente pede. Então a gente personaliza o menu para cada evento, para cada festa. A gente precisa entender com o cliente o que ele gostaria de servir para os convidados, né? O que agrada aos convidados dele e qual que é o momento, né? O horário da festa. Então a gente atende desde casamento, como tu comentou, eventos corporativos e também as festas infantis, que a gente faz várias, por sinal. Porque a gente tem recebido muitos pedidos dos nossos clientes, né? Israel e Elton, a gente quer fazer uma festinha, né, para o meu filho, para a minha filha, mas a gente não quer só salgadinho, né? Eu quero algo mais requintado, eu quero uma tábua de frios, né? Porque a maioria do público normalmente são adultos, né? Então, e a gente sente que o público está cansado, o público adulto, sempre no aniversário tem aquele salgadinho, aquela mesma coisa de sempre, né? E querem um diferencial sempre, que é aí que a gente entra. E a gente faz, sim, os salgadinhos também, porque não pode faltar em toda festa infantil. Também, com certeza. Mas a gente também faz as comidinhas voltadas para os pais, né? Para os adultos. Então a gente faz um mix, né? De salgados, canapés, mesa de frios. A gente tem as comidinhas que a gente serve volante também, que são os finger foods, né? Servidos em cumbuquinhas. Então massa, risoto. Então tudo depende do horário e da proposta da festa. Festas temáticas a gente faz também. Então a gente entende o que o cliente gostaria para sua festa, né? E com base nisso a gente elabora um menu que vai agradar aos gostos aí da maioria dos convidados. Que legal, então assim, cada festa é única, personalizada para aquela família, para aquele horário, para a necessidade daquela família, porque algo assim que eu, como mãe, passo assim, às vezes, vou em alguma festa de aniversário, eu acabo levando a comidinha da minha filha, porque eu não sei o que vai ter. Então assim, a gente tem a possibilidade de fazer um cardápio voltado para o paladar das crianças também. A gente tinha conversado uma época sobre esse assunto. Exatamente. E vocês têm umas comidinhas ali que agradam o paladar dos pequenos, né? Exatamente. Isso, exatamente. Mesmo quando a festa não é infantil, a gente dá a opção para o cliente de contratar um menu infantil.
Porque justamente foi a partir dessa percepção que a gente teve de que quando a mãe tem uma criança pequena, ela acaba levando uma marmitinha junto no evento, né, para poder servir para a criança. Então a gente tem opções de menu infantil, como purezinho de batata com raguzinho de carne, uma coisa leve. A gente pode fazer um piquenique para as crianças também, com frutas, com pão de queijo. Então o objetivo é que todos os convidados dos nossos eventos se sintam acolhidos, né, e que possam desfrutar do menu que a gente prepara. Não é só uma festa para adultos, né? As crianças estão ali presentes também. Exatamente. E elas conseguem comer e gostar, e a mãe e o pai também conseguem ficar felizes, porque eu já saí de muitos aniversários para dar janta para minha filha em casa, porque Sim. não tinha assim, sabe? Ou senão fica aquilo só no salgadinho e não tem uma comidinha. E Exatamente. as crianças gostam de comer uma carninha, um purezinho, um mini penne, né? Então, assim, Exatamente. tem opções para as crianças e que daí não fica só para os pais, né? Exatamente. E o que a gente gosta de fazer nas nossas festas infantis é de separar aquele momento onde as crianças vão parar para comer. Senão elas não comem. Exatamente. Não come, é aquela coisa, Ficam né? só brincando. Chega em casa depois do aniversário, mãe, tô com fome, porque brincou o tempo todo, não comeu. Então, reunir as crianças no momento como um piquenique é muito importante para elas comerem naquele momento, senão elas não sentam para comer, né? Porque daí vem os amigos comendo e daí eles param todos para comer. Porque Exato. senão, eu cansei de chamar, vem comer, filha. Não, quero brincar. Mas aí se todos param, aí todos comem. Exatamente. Então a gente gosta de ter esse momento nas nossas festas, né, para realmente as crianças pararem, sentarem, e aí a gente prepara como se fosse um piquenique mesmo, né, com suco, com pão de queijo, frutas, alguns salgados, e é um momento bem especial assim na Gente, festa. que legal, vocês são incríveis. Eu tenho certeza que você está aí olhando essas imagens maravilhosas e já deu água na boca, né? Então, entra lá no Instagram deles, eu quero que tu deixe para nós o teu @ e contrata. Vocês vão ver, é uma experiência assim, ó, sensacional. Não tem erro, não tem quem não goste. É uma outra pegada para uma festa de aniversário. Da festa da minha filha, saiu todo mundo falando, nossa, foi o melhor aniversário infantil que eu já fui. Porque realmente tem todos esses frios, esses salgados diferentes. É sensacional. Então deixa o @ telefone, que eu tenho certeza que tem gente nos olhando com água na boca. Então, o nosso @ é Chili Coquetéis, né? Só procurar lá no Instagram, que é fácil de encontrar. No Instagram tem o link do nosso WhatsApp também, para entrar em contato diretamente com a gente. E o WhatsApp é 489-8477-9502. Sensacional, muito obrigada. Eu queria deixar um agradecimento à nossa equipe também, que é uma equipe super simpática, sempre muito elogiada. A Letícia, o Alberto, o Alexandre, que estão há anos conosco aí, sempre com muita atenção, principalmente aniversário de criança também, sempre bastante elogios a eles. Sensacional, é verdade. Mais um ponto, galera com um sorrisão, pessoas bonitas, carismáticas, é um contexto inteiro que eles são nota 10. Então, entre em contato, muito obrigada. Muito obrigado e até você, o próximo Mariana. aniversário da minha filha. Obrigado. Agora a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que as meninas amam também e até os meninos se encantam. A gente vai falar sobre princesas com a nossa princesa favorita, a Flávia Abalém. Bem-vinda ao nosso programa. Oi, Mari, obrigada. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Eu queria entender como que surgiu essas princesas na tua vida. Fala um pouquinho para nós então sobre a tua empresa. Na verdade, a empresa surgiu há 8 anos, mas a minha relação com as princesas surgiu lá na minha infância. Eu imaginei. E meu pai sempre trazia os filmes da Disney para eu assistir com a minha irmã. E eu ficava encantada, eu sempre me imaginava cantando e dançando dentro daquele filme. E eu sempre gostei muito de cantar, né? Relata minha mãe que desde os 3 anos de idade eu já cantava músicas inteiras e as pessoas ficavam impressionadas com aquela criança cantando, com aquela voz que não parecia uma voz de uma criança, parecia uma voz de adulta. E essa paixão pela música aliada às princesas veio me acompanhando a infância, a adolescência, até minha vida adulta. Eu fiz magistério, fiz pedagogia, então eu sempre estive muito ligada a crianças. Criança sempre foi uma paixão na minha vida.
E é muito engraçado que se eu estou em algum lugar, mesmo não estando vestida de princesa, as crianças ficam me olhando com aqueles olhinhos, parece que vir para mim. Meu marido fala que eu hipnotizo as crianças. É verdade. E aí, eu já com essa formação, trabalhando dentro da área da educação, eu já cantava também, cantava em banda, cantava em casamento. Aí teve um dia que eu decidi me vestir de princesa, mas assim, para brincar com as crianças ali, e cantei uma música. Nesse momento, uma colega de trabalho perguntou quanto eu cobrava para fazer uma princesa na festa dela. E eu não tinha nem noção que existia esse mercado, não sabia de nada. Eu falei, nem sei. Eu falei, porque o vestido que eu tenho aqui nem é um vestido profissional, nem nada, é um vestido bem simples. Eu faço o vestido para você, escolhe onde você quer e você vai cantar. Dessa festa que eu fiz, dessa primeira festa, eu nunca mais parei. Olha, só me arrepiei. Eu nunca mais parei, né? No dia seguinte tinha muita gente me ligando e eu fiquei muito impressionada com aquilo. Então eu tive que realmente correr atrás. Fui no dia seguinte, já comprei equipamento de som, porque o que eu tinha usado naquela festa foi um emprestado. E aí fui fazendo os outros figurinos. Hoje nós temos mais de 200 personagens. E foi assim que começou. Nossa, que legal. E assim, ó, é incrível, porque quem já viu, né, quem já ouviu a tua voz, já viu tu vestida de princesa, realmente... A gente sente que tá vendo uma princesa de verdade, é algo assim, e a gente, quem acompanha no teu Instagram sabe, tá sempre estudando, sempre cuidando da voz, e as roupas, os vestidos são impecáveis, não é algo assim, feito de qualquer forma, não, é um vestido igual o vestido da Disney, então realmente a sensação é a gente tá na Disney. Exatamente, assim, eu fico muito feliz por tu falar isso, e eu fico também feliz por você perceber essa questão do profissionalismo, porque surgiu de uma forma tão inesperada, mas é claro que a gente tem que se profissionalizar. Então eu fiz formação para teatro, TV, cinema, tirei meu DRT, trabalhei com peças de teatro e fui correndo atrás. Fui correndo atrás, me aperfeiçoando na música também, tocando instrumentos, aprendendo a compor, tudo isso para poder fazer melhor o meu trabalho, né? Eu acredito que isso também é um diferencial. Nossa, muito. Inclusive, profissionalismo também na questão que você comentou dos figurinos, né? Eu fui 2 vezes para Disney para estudar, para observar como as princesas se portavam, como elas andavam, como elas falavam. No show, qual era a postura cênica delas. Então, eu fui estudar mesmo, Teve realmente. um investimento, né, em cima de tudo, para hoje você poder proporcionar esses shows que você proporciona para nós. E é como eu falei, assim, a menina ama, a princesa ama, mas também sempre tem o príncipe junto. Então, assim, os meninos acabam... Eu tive a experiência de ter você no aniversário da minha filha e vi que os meninos também adoraram. Então, não é algo só para as meninas, né? Sim. Além das princesas, dos príncipes e dos mascotes também, que são aqueles bonecos de cabeção, a gente tem também os heróis. Agora que nós fizemos a formação dos heróis, aí tem os atores que participam e fazem toda a performance, né, dos heróis, que também é um mercado para os meninos, né, porque eles também querem. Com certeza. Eu lembro que tinha muito questionamento das mães, eu queria ter menina, mas eu não tenho, agora meu filho só quer saber de heróis, você não tem heróis, então eu fui correr atrás também, né, e aí fui contratar os atores, treinar e deixar eles preparadinhos também para agradar o público aí dos meninos. Que legal. E daí, assim, o pessoal que se interessou, que quer fazer... Como que funciona? Assim, entra em contato com você, você passa o orçamento, qualquer evento você pode participar, encaminhar algum profissional da tua equipe, porque não tem como você ser todas as princesas, né? Então tu tens um time que tu treina um por um. Conta pra nós essa parte. Isso. Quem tiver interesse em contratar o nosso trabalho, tem o nosso Instagram, Princesa de Verdade Personagens, e também tem o nosso número para contato pelo WhatsApp. Hoje, quem está atendendo esse número é a Letícia ou o Anderson, que são da minha equipe, e eles vão te passar o orçamento. Atendemos todos os tipos de eventos, festas, recepção de lojas, enfim.
o que você precisar, que tem um personagem lá que vai fazer uma visita, às vezes o personagem vai acordar a criança, levar um café da manhã. Ai, que no dia do delícia. aniversário. Nós atendemos às vezes também via conversa de WhatsApp, vídeo, com crianças de outros estados também. Olha só. Uhum. Aí o personagem faz aquela ligação, a criança anda pelo quarto, vai, mostra o quartinho, fica conversando com a princesa ali. Que legal. E fazemos também esse tipo de trabalho. E temos uma equipe bem grande. Hoje, por exemplo, se eu quiser, eu posso ter 5 Elsas ao mesmo tempo. Olha só. Sim, no final de semana passada nós tínhamos 3 Elsas ao mesmo tempo. E daí eu já vi também eventos onde várias princesas vão. Sim. Então pode ter todas ao mesmo tempo. Já fizemos evento com 12 princesas. Nossa. 12 princesas. Aí entrava uma de cada vez, cantava, dançava. E tinha um momento que eram todas as princesas cantando e dançando. Sensacional. Foi incrível, né? Eu falei, meu Deus, é muita princesa. Que legal. Foi muito legal. Tem lá a foto lá no Instagram das 12 princesas. Foi muito bonito. Sensacional. Flávia, parabéns por essa carreira linda que você vem construindo, porque eu tenho certeza que tem muito mais pela frente. És uma pessoa que está sempre pensando em novidades, trazendo novidades. Mal chega um filme e aí já começa lá a produção do figurino e a música já está na ponta da língua. Então eu tenho certeza que vai seguir crescendo cada vez mais. Parabéns pela linda história, por todo esse profissionalismo, por estudar e por nos proporcionar momentos incríveis com o teu trabalho. Ah, imagina, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, de coração. Quando os dentinhos começam a aparecer, as dúvidas sobre esse assunto começam a surgir. Então eu trouxe a nossa odontopediatra, a doutora Thaís, para nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Boa tarde, Mari. Obrigada pelo convite. Que bom ter você aqui. Então vamos dar um início nesse assunto. Quando que isso começa? Tem uma fase que a gente já começa a esperar esse surgimento dos primeiros dentinhos? Vamos lá, então. Então, o nascimento dos primeiros dentinhos do bebê começa por volta dos 6 a 8 meses de idade. 6 a 9, né? Essa é a média padrão. Mas pode acontecer de os dentinhos virem um pouco antes ou um pouquinho depois. A gente estipula essa média padrão, mas depende de cada criança, né? Pode variar um pouquinho. Pode vir um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Quais seriam, então, os sintomas, né? Essa criança começa a apresentar, geralmente, irritabilidade, coceira local. Muita gente, né, no consultório questiona sobre a febre, né? O que os estudos falam? Que a febre, ela não seria relacionada aos sintomas da erupção dentária, seria mais uma febrícula. Então, passou de 37,8, provavelmente seria outra coisa. Até porque nessa fase, a criança geralmente coloca muitos os objetos na boca para aliviar a coceira, o desconforto, né, aquela irritabilidade. Então, coloca muitos objetos, leva a mãozinha na boca, pode às vezes ter até outro quadro, né, alguma outra infecção viral envolvida. Entendi. Então, começa ali por 6, 9 meses, na média, como você já explicou, pode ser antes ou depois, e vai até quando? Porque a gente sabe que estoura um e depois começa a vir um monte, depois começa a vir um monte de dente. E não para. E não para. Então, eles começam nessa média por volta de 6 a 9 meses. E, geralmente, para vir toda a dentição decida, pode vir até os 24 a 30 meses. Então, perto de 3 aninhos de idade. Entendi. 2 aninhos e meio, 3 aninhos. Vai começar com os incisivos inferiores, os dentinhos de baixo, os da frente. Depois vai para os de cima, depois vem os laterais, caninos, primeiro molarzinho e assim vai. Entendi. E assim, a gente sabe que é algo bem desconfortável, porque dá coceira, a gente vê que eles ficam salivando mais, porque tem a fase oral que o bebê mesmo lá pequenininho, ele já fica leva, babando e já põe a mãozinha na boca. Mas a gente nota que na época dos dentinhos fica algo muito incomodativo para eles. Fica muito evidente. É muita coceira. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar eles? Então, geralmente, né, instala-se ali um processo inflamatório. A gengiva, a gente percebe que fica um pouquinho mais avermelhada, às vezes dá para ver até o desenho do dentinho querendo apontar. Então, o que a gente orienta muito no consultório? Tentar primeiro das formas mais naturais. Então, mordedor geladinho, frutinhas cortadas em palitinhos, palitinho de cenoura, de maçã, para aliviar bastante a coceira.
palitinho de cenoura, de maçã, pera, pepino. Então, tudo isso são técnicas, né? Que dica legal. E que fica fácil dos pais fazerem em casa. Mordedor geladinho, tem aqueles mordedores que dá para colocar água, né? Que já vem com água e coloca na geladeira. Às vezes até uma fraldinha de boca umedecida pode colocar também na geladeira, torcidinha, e ajuda muito na questão da coceira. E a gente deve fazer a massagem com uma fraldinha ou gás ali para pode também fazer fazer a massagem, e tem também as medicações naturais, geralmente à base da camomila. Inclusive até, né, uma medicação caseira, dá para fazer o chazinho de camomila geladinho e ofertar na forma de picolé ou picolé de leite materno, se a criança, o peitolé, né, se a criança mama no peito ainda, ou picolézinho de fruta sem açúcar, né, das frutas naturais mesmo. Isso ajuda bastante no alívio do desconforto. E bastante afeto, acolhida, carinho, paciência, colo. É uma fase chatinha, mas que vai passar. Sim. Então, os pais realmente têm que, né, tentar usar essas alternativas, dicas, essas né? alternativas. Em relação aos medicamentos, tem esses naturais que são à base de camomila, né? Como costumeiramente a gente vê o uso da camomilina C, camilha, e que pode ser uma alternativa também, mas aí sempre com a orientação do profissional, né? Isso eu acho bem importante, assim, porque o que deu certo lá pro vizinho, exatamente, não é o que, né? Então eu acho que é muito bom a gente consultar. E quando a gente pensa, tá nascendo os dentinhos, já é a idade também de levar para o odonto pediatra olhar, então ele já vai te passar todas essas dicas, orientações de como começa a higienização desses dentinhos. Isso, lembrando que, né, nascendo os primeiros dentinhos, já deve ser iniciado a higienização. Com a escova, né, não com aquelas dedeiras, e com pasta de dente, com flúor, na quantidade de 1.100 ppm, que é uma quantidade segura para ter o benefício. E em pequenas quantidades, né? Meio grãozinho de arroz, a gente diz, a quantidade é muito pequena mesmo. E tem bebês que às vezes até nascem com dente. Isso eu também gostaria de trazer essa informação, que são os dentes neonatais ou natais. Os dentes natais é quando o bebê já nasce com dentinho, e os neonatais são aqueles que erupcionam nos primeiros 30 dias de vida. Olha só. E aí, dependendo do caso, a gente tem que avaliar também, porque às vezes pode machucar a linguinha, o seio da mãe, ou às vezes tem que ser extraído por um risco de broncoaspiração ou deglutição. Então, tem bebês que já nascem com dentinhos. Nossa, adorei todas as dicas, não sabia dessa informação, que interessante, vocês, né, como profissionais, veem tantas coisas, diferentes, né? É verdade. Obrigado por trazer todas essas informações, essas dicas para nós. A gente sabe que é um momento que gera muita dúvida nas mães, nas famílias. As mães ficam bem preocupadas, é um momento, né, nossa, o que eu vou fazer? E aí, em últimos casos, também a gente orienta, às vezes, a entrar com uma medicação analgésica, né, se o bebê está com muita dificuldade. Está afetando muito, assim, para se alimentar, para dormir, né? Mas aí tudo também com a orientação para cada caso, né? Espero que tenha ajudado. Com certeza, eu adorei. Se eu tiver outro bebê, já tenho todas as informações agora. É verdade. E eu espero que tenha te ajudado também, se você está vivendo esse período, ou se você conhece alguém que está vivenciando essa fase, manda essa entrevista, e se ficou com alguma dúvida, manda pergunta que a nossa odontopediatra responde para você. Obrigada, querida. Até a próxima. Obrigada também, Mari. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre obstrução do canal lacrimal. Com ela, a nossa oftalmologista pediátrica. Bem-vinda novamente. Obrigada. Isso é bem comum, né, doutora? O canal ali da lágrima ficar obstruído. Quais as causas? É bem comum. Na verdade, acontece em torno de 5% dos recém-nascidos, a obstrução do canal lacrimal. Então, é bastante, né? 5 a cada 100. E, normalmente, a principal causa é uma membrana que se forma bem no canal da lágrima. Então, assim, a nossa lágrima, ela é drenada em direção ao nariz, né? Então, muita gente não sabe, mas a gente engole a nossa lágrima, né? Ela vai para o nariz e a gente engole. E ela é drenada a partir de 2 pontinhos que são aqui da pálpebra. Esses pontinhos se juntam aqui no saco lacrimal que fica no fundo desse osso, e daí vem um canalzinho que vai lá para o nariz. Então, a maioria dos recém-nascidos que tem obstrução do canal lacrimal, eles têm uma membraninha, uma película que fica no canal aqui do nariz e que daí impede a drenagem da lágrima.
Aí o que acontece? Essa lágrima começa a se acumular nesse sistema, começa a acumular ali no saco lacrimal e volta para o olho. Então a principal queixa dos pais quando vem ali com a gente é que o olho está sempre lacrimejando ou que está sempre com uma remelinha, com uma secreção. Às vezes até parece que tem pus, mas o olho não fica vermelho. E daí quando a gente vai examinar, a gente comprime aqui esse canalzinho, esse saco lacrimal, né? E o canal lacrimal, e daí volta um monte de lágrima e um monte de secreção. Olha só. Então, normalmente é por conta de uma película ali. Pode ser por outras causas, como malformações, como não ter o canal feito mesmo, ou até infecções que causam isso, mas a principal causa é realmente essa película que fica no canal da lágrima. E tem algo que a gente possa fazer em casa, alguma massagem, ou se acontece a gente tem que já levar para o médico? Como é que funciona? Isso, então o principal tratamento, o tratamento que é bem efetivo no primeiro ano de vida é exatamente a massagem. E essa massagem, ela tem que ser feita com uma pressão que faça com que essa membrana se rompa. Então, normalmente as pessoas chegam no consultório, fazendo essa massagem aqui, né? Só que aqui não tem nada do canal da lágrima, o canal da lágrima é para o nariz. Então, a massagem, ela tem que ser em direção ao nariz. Então, o que eu normalmente oriento? A gente vai pegar, vai colocar o dedo ali nesse fundo desse osso, que é onde fica localizado o saco lacrimal. A gente vai apertar e vai empurrar para baixo, com uma pressão suficiente para conseguir empurrar a lágrima para baixo e a própria lágrima ser um vetor ali para romper essa membrana. O ideal é que a gente faça essa massagem pelo menos 10 vezes, então 1, 2, 3 até 10, 3 vezes ao dia. Só essa massagem, ela já resolve 90% dos casos do primeiro ano de vida. E normalmente até o próprio pediatra que já diagnostica essa obstrução. Então o próprio pediatra já pode orientar a massagem e também os pais que percebem, né, que tem esse quadro de ter secreção e não ter olho vermelho, também já podem começar. Claro que é bem importante o oftalmologista avaliar para descartar que seja alguma causa infecciosa, né, que possa causar algum problema maior. Mas os pais já podem em casa começar a fazer a massagem. Que interessante, que dica legal. Então, porque às vezes a gente tem medo, não sabe o que pode e o que não pode, então entender que é essencial, que é bom, que dá certo fazer a massagem. Então, 3 vezes ao dia, contando até 10 de cada olhinho. Isso. E que bacana. Então, daí assim, você falou que uma infecção pode causar também. Daí, um resfriado, qualquer vírus, porque a gente sabe que todos esses canais, eles estão ligados e as secreções vão passando por tudo, né? Isso é verdade. Tanto que tem algumas crianças que elas têm obstruções também do canal lacrimal que são parciais, exatamente por conta de resfriados, de gripes ou de alterações que levam ao inchaço ali da mucosa do nariz, porque como esse canal ele drena ali para o nariz, se a gente tem algum inchaço, ele pode obstruir parcialmente e também impedir a passagem da lágrima. Então pode ser ocasionado tanto por consequência, né? Mas também ele pode ser um quadro que confunde, né, com infecções. Então as infecções de vias aéreas, elas normalmente que são virais, né? Mas às vezes as bacterianas também podem levar a infecções do olho como conjuntivites, né? Então o principal diagnóstico que é o diferencial, né, entre uma obstrução do canal lacrimal é a própria conjuntivite, que é a infecção. Então, por isso que se a criança tem olho vermelho junto, aí é bem importante ser avaliada por oftalmologista, porque a obstrução do canal lacrimal não deixa o olho vermelho, tá? E outra coisa que é bem importante o ideal é que a gente consiga tratar a obstrução do canal lacrimal até 1 ano de vida. E fazer esse canal abrir, porque depois de 1 ano de vida, principalmente se ele é por conta dessa película, ela vai ficando cada vez mais espessa e vai sendo cada vez mais difícil de a gente furar. Então, depois de 1 ano de vida, se a gente não consegue melhorar com a massagem, aí já é indicado o procedimento cirúrgico. Olha só. Então, a gente tem que levar a criança para o centro cirúrgico e passar uma sonda dentro do canal lacrimal para abrir. Por isso que até 1 ano é bem importante que os pais façam a massagem e façam pelo menos essas 10 repetições 3 vezes ao dia para conseguir abrir o canal lacrimal bem direitinho.
Mas aí todos os pais ou os pais desses bebês, desses 5% que você falou, que daí vai ficar ali marcando? Dessas crianças que têm a obstrução do canal. Entendi. Então, porque daqui a pouco sai todas as mães lá massageando, não. Então é só quando notar que está obstruído ali o canal. Isso mesmo. Ou notou que está com secreção ali, que está o olhinho sempre lacrimejando ou com secreção, mas não fica vermelho e que às vezes volta um puzinho, quando você aperta, principalmente volta um puzinho, você já pode começar a fazer a massagem nessa direção para o nariz, 3 vezes ao dia, 10 repetições pelo menos. E nesse meio tempo já avaliar com o oftalmologista e intensificar a massagem até 1 ano de idade, porque daí se precisar a gente fazer a sondagem, a gente faz o quanto antes para que ela possa abrir bem o canal lacrimal sem precisar de procedimentos cirúrgicos que sejam mais invasivos. Entendi. Doutora, obrigada por trazer todas essas informações, essas dicas. Eu espero que você tenha gostado. E se ficou alguma dúvida, manda mensagem que a nossa oftalmologista pediátrica responde e nos ajuda a entender. Até a próxima! Até!